Esse é um projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc em conjunto com o governo do estado de Pernambuco. Olá galera, tudo bom? Meu nome é Aquiles Flores, eu sou cantor, compositor, guitarrista e violonista e esse é o projeto O Violão e os Ritmos Pernambucanos, onde aprenderemos a técnica de tocar violão valorizado pelas manifestações culturais do estado de Pernambuco. Nas aulas passadas abordamos o maracatu, não só mostrando como se toca, mas também falando dos instrumentos que fazem parte dessa manifestação cultural, como também todo o seu contexto histórico. Hoje falaremos da ciranda, uma manifestação cultural em que todos se dão as mãos e ficam girando em grandes círculos, batendo com um dos pés sincronicamente com a batida forte do tambor. Mas antes, aula técnica de violão. Bom, gente, vamos fazer agora a escala. A gente vai começar pela escala chamada escala diatônica ou escala natural, que é uma escala que todo mundo já está bem habituado, acho que mesmo quem não toca nenhum instrumento já ouviu falar nas notas musicais, né? Que na verdade a gente tem 7, mas não são 7, são mais, porque a gente tem um semitom entre uma nota e outra. Eu vou demonstrar para vocês aqui na casa do violão, tá? Aqui a gente tem um dó, certo? A gente tem aqui a quinta corda, certo? Presa na terceira casa, chama-se dó, né? A gente acha o dó. Então, andando mais uma casa, você anda meio tom, certo? A gente chama essa nota aqui, no caso é o dó, de dó sustenido, né? Como a gente tem aqui o ré, agora entra o ré, né? Tem o dó, ré. E no meio entre o dó e o ré existe um meio tom chamado, que a gente chama, acrescentado a nota de sustenido. Então a gente tem o dó sustenido, ré sustenido, mi. Tem uma particularidade do mi, que do mi para o fá nós temos apenas meio tom. Isso é uma particularidade, é uma coisa, eu não diria irregularidade, é uma particularidade que a gente tem que se acostumar. Então a gente tem o dó sustenido, ré sustenido, tem o mi e tem o fá, que é apenas meio tom de distância entre o mi, certo? Então a gente tem um fá, não existe mi sustenido, certo? Porque seria apenas meio tom, e o meio tom é exatamente o que chamamos de quarta justa, que é exatamente aquilo que eu expliquei na aula passada. Então temos o mi, certo? O fá, aí sim, continua, fá sustenido, sol sustenido, lá sustenido e si. Se a gente andar mais meia casa, a gente vai ter o dó. Aí vem a outra particularidade. Do si para o dó, nós temos apenas meio tom, certo? Assim como do mi para o fá. Recapitulando, dó sustenido, ré sustenido, mi, fá sustenido, sol sustenido, lá sustenido, si, e terminaria com mais meio tom, começaria de novo, quer dizer, seria uma oitava acima. Então, essa é a chamada escala cromática.
ela é composta por exatamente todas as notas que a gente usa no nosso sistema de vibrações e de notas musicais. Uma coisa muito importante que a gente tem que aprender é cifra, que a gente vai aprender mais para frente, que é exatamente uma forma que você tem para leitura de instrumentos de corda, como violão, como contrabaixo. É um sistema que permite a você exatamente aquilo que eu sempre bato na tecla, o autoestudo, é a forma de você aprender sozinho. Não é? Então vamos lá, mas antes de aprender as cifras, vamos aprender a nomenclatura usada nas notas do violão. Vamos começar pelo famoso Dó. O Dó, representado pela letra C. Ré, letra D. Mi, letra E. Fá, letra F. Sol, letra G. Lá, letra A. Si, letra B. E terminamos com uma oitava, que é o mesmo Dó, então é letra C. Recapitulando. C, D, E, F, G, A, B. Que é exatamente o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Essa representação é uma coisa de origem latina e é usado nos instrumentos de corda como violão, como contrabaixo. E é muito importante aprender a leitura de cifra, que a gente vai desenvolver durante esse curso. Bom, agora vamos falar mais um pouco sobre acordes, que a gente aprendeu nas aulas passadas o acorde de Lá maior, com suas duas variações mais marcantes, que é exatamente a tônica, a quarta e a quinta. Lembrem da aula de intervalo que a gente falou, e a gente vai voltar a falar muitas vezes sobre intervalos, mas vamos lá. A gente tem o Lá, né? O Lá maior, o Ré, o Mi e o Lá. Complementando, Lá maior, Ré maior, Mi e termina no Lá maior, que é a tônica. O que é importante a gente perceber é exatamente a fórmula que cada nota tem de você formar os acordes. Então você tem, como eu já havia falado, você tem um Lá, certo? Aí que é a tônica, aí você tem a quarta, aqui, desculpa, o Lá, a quarta, certo? A quinta e a tônica. Ou seja, a tônica, a quarta justa, a quinta justa e volta para a tônica. Exatamente o Lá, o Ré, o Mi e o Lá. Então pronto, você tem aí 3 acordes, dos quais combinando, você pode tocar uma gama de músicas de uma forma bem simples, claro, mas não deixa de estar exatamente na harmonia de uma música em Lá maior. Vamos agora aprender outras notas. Vamos aprendendo mais conjunto de notas como esse, né? A gente estudou o Lá maior. Vamos estudar o Ré. Vamos estudar o Ré maior agora, que também não é muito complicado. E já tem 2 notas que a gente já sabe aqui, uma um pouco alterada. Mas vamos lá. Ré maior. Certo? A gente tem aqui um acorde de Ré maior. Vamos usar a quarta de Ré. Se a gente tem aqui, certo? A nota Ré. A quarta, vamos lembrar um pouquinho do intervalo. Primeira maior, aliás, tônica. Segunda menor, segunda maior, terça menor, terça maior e quarta justa. Então a gente tem o Ré, a quarta justa do Ré é o Sol e a quinta justa do Ré é o Lá. Então lembra que a gente já aprendeu o Lá maior? É mais ou menos isso. O Lá vai ter uma pequena alteração que a gente vai explicando aos poucos, de acordo com a harmonia, tá? Mas vamos lá, Ré maior. Vocês já sabem aqui a colocação, a gente já passou isso. Vamos agora para o Sol maior.
fazer, a gente pode dar uma variada aqui. Vamos usar aqui esse dedo na terceira casa, certo? Esse aqui na segunda casa e esse na terceira. Aqui você tem, né, o Mi, Fá e o Sol. Então aqui. Sol maior. O Lá. Para esse Lá ficar realmente harmônico com esse Ré, a gente vai ter que liberar um dos dedos do meio. É uma variaçãozinha do Lá. É o Lá com sétima menor. Então vamos lá para os 3 acordes que formam o Ré maior. Ré, Sol, Lá e Ré. Lembra? Tônica, quarta justa, quinta justa e tônica. Tem a mesma sonoridade do tom de Lá maior, como eu vou fazer agora, eu vou repetir. Tônica, quarta, quinta, tônica. Vamos fazer o mesmo esquema agora com o Ré maior. Tônica, quarta, quinta e tônica. Você viu com a semelhança? Em outro tom, em outra tonalidade, mas é o mesmo esquema. Isso é uma forma de você aprender a tocar qualquer música em qualquer tom. É uma forma de transpor a transposição de acordes. É uma coisa também que a gente vai estudar e no futuro vocês vão ver mais aprofundadamente. Agora vamos voltar um pouco para o dedilhado, que é fundamental, né? Aí nas primeiras aulas eu ensinei a fazer o dedilhado só com a mão, para poder treinar uma mão, depois fazer os acordes e ajudar com o dedilhado, né? A gente falou um pouco de pestana, mas o dedilhado é fundamental, né? Então a gente aprendeu a fazer o dedilhado com o Lá maior. Vamos aprender agora esse dedilhado com o Ré maior. É a mesma coisa, certo? A prática, a rapidez vem com a prática, então não tenham pressa de trocar o acorde, porque realmente é uma coisa que demora a aprender, até você aprender a dar o acorde correto, né? Demora, então trocar de acorde demora mais ainda. Então com o tempo, com paciência e estudo, vocês vão perceber que a troca de acorde é uma coisa natural, certo? E, não tenham pressa de aprender, velocidade agora não. Agora no momento é foco em aprender realmente a fazer a coisa com a maior perfeição possível. Com as cordas todas soando, todo bonito o acorde, o violão sempre afinado, lembrem, né? E agora no momento nada de rapidez, mas é importante que já comecem a treinar, certo? Vamos lá, isso. Pronto. Depois a gente vai aprender mais variações de dedilhado. Por enquanto, continuem treinando esse formato aqui que eu passei para vocês. Eu insisto muito na pestana porque ela realmente é uma técnica complicada de aprender, certo? E muita gente desiste porque não consegue dar as notas com clareza usando a pestana, certo? Então eu digo sempre, tenham força de vontade, que vocês vão conseguir com treino. A princípio sai feio, sai engembrado, mas depois melhora. Então, a pestana, vamos aprender outro tipo de pestana. Vamos treinar usando só as 3 primeiras cordas, né? A primeira, segunda e terceira. Vamos lá. Vamos testar uma pestana aqui. A gente pode até dedilhar ela. A princípio deve sair desse jeito. Mas com o tempo você vai pegando o jeito, lembrando sempre de se aproximar bem do trasto, aqui onde fica, que ela vai sair perfeita. Então é uma outra forma de pestana que também pode acontecer muito no acorde. Agora a gente pode usar acordes que usem a pestana prendendo apenas os 3 primeiras cordas.
Então é uma forma de treinar também. Então continue treinando essa pestana usando o dedo indicador, prendendo apenas 3 cordas. É uma forma também de a gente ir desenvolvendo a força e o jeito de tocar as cordas de uma forma com que ela saia com um som bem audível, sem nenhum ruído, sem nenhum barulho, um som límpido, apenas as notas. Dicas de exercício. Vamos lá, a gente falou sobre muita coisa hoje. Então eu deixo a dica, a gente já falou um pouco e eu insisto na dica de vocês estudarem o dedilhado dos acordes, certo? A gente já passou aqui o Lá maior. E também o Ré maior. Então, façam isso, esse dedilhado, vamos treinando, que na próxima aula a gente deixa outro exercício e vocês vão aperfeiçoando a forma de dedilhar, certo? Tem muitas variações de dedilhado, mas por enquanto vamos aprender exatamente a clareza das notas e a forma correta de tocar. Até a próxima aula de técnica de violão. Ciranda, uma manifestação cultural composta simultaneamente por canto e dança. Como dança de roda de adultos, embora também possa participar crianças. A ciranda seria de origem portuguesa, tendo chegado ao Brasil no século XVIII, predominando no estado de Pernambuco, na Mata Norte e no litoral. A ciranda foi categorizada como uma expressão popular genuína da dança do povo, praticada por trabalhadores rurais, pescadores de mangue e de mar. Em Pernambuco, de acordo com nossos estudos, o folguedo era quase sempre dançado à noite, em geral nos fins de semana e sem data específica ou ciclo festivo determinado para ocorrer. Embora o folclorista Roberto Benjamin e o jornalista Leonardo Dantas tenham incluído no ciclo junino. Como nos anos 60, de acordo com as descrições de estudiosos, as cirandas eram vivenciadas nas beiras de praia e pontas de rua, geralmente durante a noite, sendo iluminada frequentemente por candeeiros. A adesão e o interesse de grupos fizeram com que a ciranda saíssem das pontas de ruas e migrassem por sua vez para outros espaços da cidade, passando a apresentar-se em locais turísticos do Recife, em salões, clubes sociais, bares, restaurantes, clubes esportivos e residências, ambientes que foram modificando sua configuração enquanto canto e dança. Com relação aos instrumentos na ciranda, musicalmente são usados principalmente instrumentos de percussão, como zabumba, tarol, caixa, ganzá. Com relação à dança, na marcação do zabumba, os cirandeiros pisam forte com o pé esquerdo à frente, no andamento para a direita na roda de ciranda. Os dançarinos dão 2 passos para trás e 2 passos para frente, sempre marcando o compasso com o pé esquerdo à frente. Falando um pouquinho sobre mestre cirandeiro. O mestre cirandeiro, ele é o integrante mais importante da ciranda, cabendo a ele tirar as cantigas, as cirandas, improvisar os versos, tocar o ganzá e presidir a brincadeira. Os participantes podem usar qualquer tipo de roupa e a ciranda é dançada durante todo o ano. Alguns nomes destacam-se como mestre da ciranda. Podemos citar alguns cirandeiros: Baracho, já falecido, as filhas de Baracho, Lia de Tamaracá, muito conhecida, e Dona Duda, que foi a primeira cirandeira do Brasil. E é sobre ela que vamos falar agora. Nas praias pernambucanas, mais especificamente no Janga, provavelmente tenha sido a pioneira na expansão, no canto e na composição do gênero ciranda, dança e música. Não há, no entanto, como não eleger Vitalina Alberta de Souza Paz, a Dona Duda, da Praia do Janga. Uma morena bonita dos olhos cor do mar, como a primeira cirandeira do Brasil.
porque não ocorre nenhuma outra dama cirandeira que a ela tenha precedido. Dona Duda nasceu no dia 11 de abril de 1923, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, e sempre gostou de fazer brincadeiras de roda com a família e com os amigos. Aos 9 anos, escreveu a sua primeira rima e cantou enquanto brincava de roda. Quando completou 19 anos, ela mudou-se com a família para o Janga, numa casa perto da praia, e em 1950 ela resolveu fazer a brincadeira de sua infância para divertir as crianças do local, filhos de pescadores, que eram proibidos de dançar coco com os outros adultos na época. Outra grande cirandeira é a Lia de Itamaracá, Maria Madalena Correia do Nascimento, nascida em 12 de janeiro de 1944. Ela é dançarina, compositora, cantora e cirandeira. É considerada a mais célebre cirandeira do Brasil. A artista Lia de Itamaracá sempre morou na ilha de Itamaracá e ainda criança começou a participar de rodas de ciranda. Trabalhou como merendeira em uma escola pública da ilha. Ficou conhecida na década de 60 depois que Teca Calazans incorporou versos cantados pela cirandeira. Essa ciranda quem me deu foi Lia, que mora na ilha de Itamaracá. Lia gravou seu primeiro disco em 1977, intitulado A Rainha da Ciranda. Em 98, ela participou do Abril pro Rock, o que fez ser famosa nacionalmente. Gravou Eu Sou Lia em 2000, que foi distribuído também na França. Participou do curta-metragem Recife Frio, do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho. No filme, Lia aparece cantando sua famosa ciranda Eu Sou Lia, minha ciranda e preta cira, vestida com roupas de frio na praia de Itamaracá. Em 2013, participou como personagem principal do curta-metragem documental Formiga Come do que Carrega, do diretor Tid Gugliano. Em 2019, participou do filme Bacurau, de Kleber Mendonça Filho. Seu álbum, Ciranda Sem Fim, foi eleito um dos 25 melhores álbuns brasileiros do segundo semestre de 2019 pela Associação Paulista de Críticos de Arte. Vale salientar que Lia de Itamaracá é patrimônio vivo de Pernambuco. A titulação é conferida pelo governo de Pernambuco, com o objetivo de estimular e proteger iniciativas que contribuem para o desenvolvimento sociocultural e profissional dos mestres e das mestras cirandeiras. Em 27 de agosto de 2019, Lia recebeu uma das maiores honrarias de todas da sua trajetória, o título de doutora honoris causa pela Universidade Federal de Pernambuco, pelos serviços prestados à cultura de Pernambuco e ao Brasil. Lia é ainda considerada diva da música negra, denominação dada pelo The New York Times. A história do violão, né? Vamos recapitular. O violão tem duas prováveis origens. Uma é do alaúde, o instrumento que chegou à Península Ibérica através das invasões muçulmanas, né? E a outra é a quítara, né? Quítara é grega, que depois virou a cítara romana e também chegou na Península Ibérica através da expansão do Império Romano. São as duas prováveis, as mais prováveis origens do instrumento que, através da evolução, chegou ao que chamamos de violão hoje. Bom, o violão, vindo de algumas partes do mundo, desde o tempo do Egito Antigo, que se evoluiu, chegou na Península Ibérica.
A partir daí foi exatamente o momento que todos os instrumentos que pareciam com violão virou o que chamamos hoje de violão, o violão moderno, o violão espanhol. E foi exatamente na Península Ibérica, na Espanha. Lá eles fizeram muitas modificações no instrumento, fizeram adequações, melhora no timbre, melhora no som, na construção, forma mais arredondada, mais anatômicas. E foi evoluindo, a caixa acústica principalmente foi aumentando, tanto é que antes o nome era viola, a gente vai estudar isso mais na frente, e tornou-se exatamente no aumentativo violão, porque a caixa dele aumentou o tamanho, né? Então, depois de todas essas modificações na Espanha, chegamos a hoje o que é o violão que a gente conhece, o violão moderno. Em 1859, um luthier chamado Antônio de Torres Jurado fez algumas modificações nesse instrumento e tornou exatamente o mais aproximado do que nós conhecemos hoje de violão. Ele não só aumentou a caixa, como colocou reforços no tampo, ele melhorou o timbre, melhorou a ressonância do violão, e ele é um nome a ser ressaltado, é exatamente um marco na fabricação, na construção de violão. Mesmo o violão sendo um instrumento amplamente difundido e popularizado no Brasil, poucas obras associam o violão à música brasileira. Na próxima aula a gente vai ver como esse instrumento chegou no Brasil e como foi a sua difusão e a criação de ritmos que muitos são tocados hoje e a identidade cultural formada pelo nosso país. Apesar do violão ser amplamente inserido na cultura brasileira, e poucas obras falam no violão como um instrumento brasileiro, né? O instrumento realmente é um instrumento espanhol e que foi difundido pelo resto do mundo. E a origem está ligada realmente à Península Ibérica. Na próxima aula vamos ver como foi a chegada desse fabuloso instrumento aqui no Brasil e como ele se desenvolveu e se adequou a nossos ritmos brasileiros que nos trazem tanta identidade e nos fazem tão diferente do resto do mundo. Essa menina vem comigo cirandar, cirandar, cirandar. Essa menina vem comigo namorar, namorar, namorar. Essa menina vem comigo cirandar, cirandar, cirandar. Essa menina vem comigo namorar, namorar, namorar. Nessa ciranda, vem comigo cirandar. Nessa ciranda, menina vem namorar. Essa menina vem comigo cirandar, cirandar, cirandar. Essa menina vem comigo namorar, namorar,